informar. Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa em 580 pelo site e também pelo aplicativo da nossa querida Rádio Relógio. Tá no ar mais uma edição do nosso Relógio Entrevista, sempre contando com a sua participação. Meus amados, as novas regras do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas têm gerado dúvidas e preocupação entre muitos benefícios do INSS, hein? Mudanças nas contratações, aumento de golpes e descontos indevidos têm acendido, gente, o alerta, principalmente entre os idosos. Mas o que muda na prática, hein, Paulo Roberto? Eu vou explicar para você, né, junto com a nossa querida Monique Vieira, né? Vamos falar sobre esse assunto tão importante, todas essas dúvidas a qual você quer saber. Fique ligado porque a gente vai tirar essa dúvida com a doutora Monique Vieira, que vai trazer todas as informações para a gente. Bom, em primeiro lugar, quero desejar bom dia para ela, né, em nome de toda a família Rádio Relógio. Doutora Monique, bom dia, querida. Olá, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Relógio. É um prazer estar aqui novamente, tendo essa oportunidade. E hoje eu vou trazer informações bastante importantes para aposentados e pensionistas no que se refere aos empréstimos bancários. E agora, a principal novidade é que para se contratar um empréstimo, vai ter a necessidade do reconhecimento facial, da dita biometria facial. Então, isso é bastante importante, é uma proteção tecnológica que impede, que golpistas usem os dados, os documentos falsos para fazer dívida em nome desse aposentado, desse pensionista. Porque o rosto, é sempre a assinatura de segurança da pessoa. É verdade, doutora, não tenha dúvida. E já trazendo aqui a primeira pergunta, doutora, o que mudou nas regras, então, do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas? Por favor. As mudanças que tivemos, elas focam em proteger o bolso do segurado. Nós tivemos reduções no teto dos juros, o que baixou o custo desse empréstimo. E além disso, agora existe um período de espera. A pessoa acabou de se aposentar e o benefício vai ficar bloqueado para empréstimos pelo prazo de 90 dias. Sim. Essa medida é justamente para evitar aquela quantidade de ligações de bancos que a pessoa recebia assim que se aposentava. E principalmente, no termos de segurança, a biometria facial que eu mencionei anteriormente. Eu acho que essa é o maior avanço recente na segurança. É verdade. Bom, a nossa ouvinte, a Maristela de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, ela quer saber o seguinte, doutora, como ficou a margem consignável e o limite de desconto no benefício do INSS? Obrigado, hein, Maristela. Essa é uma parte técnica, bastante importante, a gente precisa prestar muita atenção para que não haja nenhuma confusão. Sim. O aposentado, pensionista comum, ele tem um limite de comprometimento da renda que passou de 45% para 40%. E esses 35% são para o empréstimo pessoal. É aquele dinheiro que cai direto na conta. Sim. E 5% é para o cartão de crédito consignado. Mas tem que prestar muita atenção quem é beneficiário do BPC Loas. Sim. Essa margem aí é menor, não é de 40%, essa margem é de 35%. E com o programa Desenrola, essa margem se tornou uma aliada, porque eu acho que o segurado pode usar esse crédito mais barato para quitar dívidas antigas, com descontos, trocando uma dívida cara por uma parcela bem mais suave no consignado. Tá certo. Tá aí então, Maristela, o recado da nossa querida doutora Monique Vieira. Doutora, a senhora citou aqui pra gente, sobre a margem consignável e o limite, de desconto do benefício. Agora, outra dúvida muito importante, quais cuidados o aposentado deve ter antes de contratar um empréstimo consignado? Por favor. Olha, eu considero que o principal cuidado sempre vai ser a calma. Não ter pressa de concluir, porque existem muitas coisas que devem ser observadas. Sim. Então eu não acho nada interessante, nem aconselhável você fechar
um contrato por um link enviado pelo WhatsApp de uma pessoa desconhecida. Isso não é nada interessante, muito perigoso. Eu aconselho sempre a ir lá no aplicativo do meu INSS, comparar as taxas de juros entre os bancos, né? Porque elas variam muito. Sim. E lembrar sempre que a pessoa, quando está em contato com o banco, ela não é obrigada a contratar nenhum tipo de seguro, nenhum tipo de capitalização para liberar no empréstimo. Isso é considerado uma venda casada e é proibida. Certo. Já pegando carona sobre essa resposta, doutor, o que fazer então em caso de empréstimo não autorizado ou suspeita de golpe? Eu sei que a senhora já deu um spoiler pra gente, né, sobre essa última pergunta, mas a nossa querida Carla de Imbaria está querendo tirar essa dúvida. Por favor. Sempre que um cliente me relata essa situação, eu aconselho a imediatamente entrar em contato com o banco. O banco que está aparecendo ali, que está realizando o desconto, ele deve procurar esse banco e demonstrar a sua insatisfação, demonstrar que não foi feito por ele esse empréstimo. Eu aconselho também a registrar uma reclamação no portal consumidor.gov.br e para não ter nenhum tipo de problema, para bloquear lá o benefício para empréstimos. A pessoa que não tem intenção de fazer um empréstimo no momento, ela deve ir lá e bloquear e assim ficar despreocupada quanto a isso. E quando é um caso de fraude, né, que a pessoa percebe ali uma fraude, ela deve imediatamente procurar a delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Olha aí o recado, hein, Carlinha? Obrigado. Alô, Imbaria, Duque de Caxias. Está sempre em sintonia com a gente. Carla, um beijo. Deus te abençoe, querida. E o nosso ouvinte aqui, olha, doutora, querendo saber, né, o Marcos, né, que é um grande ouvinte nosso de Nilópolis, aqui no Rio de Janeiro, ele quer saber se fazer empréstimo consignado ainda vale a pena, mesmo com as novas regras e taxas de juros atuais. Obrigado, tá, Marcos? Um abraço, querido. Eu acho que vale a pena quando ele é utilizado com inteligência, pois os juros continuam sendo os mais baixos do mercado. Uhum. Então, ele é excelente para aquela pessoa que pretende, né, limpar o nome, tá com o nome sujo nos órgãos de proteção, no SPC, no Serasa. Então, é interessante. A pessoa teve aquela emergência de saúde, né, precisa de um remédio, precisa de uma cirurgia. Então, é interessante que possa, né, se valer desse recurso. O que eu não acho que vale a pena de jeito nenhum é usar esse dinheiro, né, para consumo impulsivo, para comprar uma coisa nova. Aí eu acho que realmente não vale a pena. E muito menos quando é para emprestar o nome para terceiros, mesmo que seja um parente. Pois a dívida vai ficar lá registrada no CPF daquele segurado, né? E o desconto é garantido na folha, por isso que ele vai vir. Então, esse aí é um cuidado que a gente precisa ter. Olha aí, Marcos, o recado, hein? Muito cuidado, tá, meu amigo? Obrigado, um abraço para esse povo de Nilópolis, a qual nós amamos de paixão. Meus amados, eu conversei com a advogada previdenciarista, doutora Monique Vieira, né, sobre as novas regras de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. Doutora, as suas considerações finais, qual o recado que a senhora deixaria aqui para todos nós? Por favor. A minha mensagem final aqui para todos os ouvintes da rádio é que o benefício previdenciário, né, tem que ser visto como sustento e deve ser muito bem protegido. Apesar de ter aí a biometria facial agora, que traz mais seguranças, as novas taxas, né, os juros menores, o cenário está mais seguro, mas o controle da situação sempre deve ser do beneficiário, do segurado do INSS. Então, não é aconselhável de maneira nenhuma que se aceite pressões de atendentes. Sim. E se tiver alguma dúvida, a pessoa deve pedir, né, a ajuda de um familiar de confiança ou procurar lá os canais do INSS, os canais oficiais, né, que isso aí visa muito proteger a renda e a paz dessa pessoa. Olha, agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, trazer alguns esclarecimentos. Vou deixar aqui o meu Instagram,
que é onde eu desenvolvo Sim. o meu trabalho, né, como previdenciarista. Então, se quiserem continuar esse papo, vocês me encontram lá no @Monique Vieira Advocacia. Foi um prazer muito grande conversar com vocês. Ok, doutora. Eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio e mais uma vez, né, espero poder falar com a senhora novamente. Quero destacar sempre isso, porque sempre é um prazer, né, falar com todos que participam aqui do nosso Relógio Entrevista. Tenha um bom dia, até a próxima. Só lembrando que quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Melhor.